Oi, gente, bom dia. Finalmente consegui entrar porque tava dando problema aqui no Insta. Não sei o que tava acontecendo aqui. O Insta tá meio esquisito esses dias pra vocês também. Pra mim tá muito estranho. Hoje eu não tava conseguindo mandar mensagem pra ninguém aqui. E aí agora eu fui entrar aqui, também não tava entrando. Vai entender, né? Bom, espero que vocês estejam bem, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje eu vou conversar com a Ângela, aguardando ela entrar pra gente poder bater um papo. A ideia dessas lives todos os dias é que a gente possa conversar com alunos do Método Vida Organizada, justamente para a gente poder ter esse momento nosso. Para mim, eu como professora, é muito legal poder falar com os alunos, conhecê-los mais de perto. Para os alunos é legal, porque eu aproveito para fazer uma espécie de mentoria e aí a gente consegue conversar sobre os desafios da vida, né, dela ou dele, se for aluno. E para você que está assistindo também é muito bacana, porque os desafios que cada um tem podem ser parecidos com o que você tem, e isso pode te ajudar. E hoje, gente, eu estou de café aqui hoje, gente. Pois é, eu sei que quem me acompanha no blog também sabe que viu lá que eu parei de tomar café todos os dias, mas eu confesso que essa semana pós-evento eu tô me dando de presente, porque precisa muitíssimo, tá bom? Então, acho que a Ângela ela já entrou, que bom. Vai ser ótimo falar com ela. Tô com ela aqui no meu computador pra gente conversar. Que legal, vai ter muita coisa. Oi! Olá, Thaís, tudo bom? Tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com você hoje. Eu que tô feliz, obrigada mesmo. E você mora aí em Em Brasília. Brasília, exato. Isso. Apesar de não ser de Brasília, eu moro aqui já há 10 anos, então já tem um tempinho que eu estou morando aqui na cidade. Bom, então se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho o que você faz. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Ângela. Eu nasci no interior de Goiás, numa cidadezinha que chama Jaraguá, mas eu morei a vida inteira em Porto Velho, Rondônia. Então, eu me considero mais um rondoniense do que uma pessoa de Goiás. Então, eu Uhum. morei a vida inteira em Rondônia. Quando chegou nessa época do vestibular, eu sempre tive vontade de morar fora e sempre quis muito morar em Brasília. E eu fiz o vestibular para Ciência Política na Universidade de Brasília, passei e mudei para cá. Lá em 2011 eu comecei a fazer faculdade. Desde então eu moro aqui em Brasília. Formei em Ciência Política e quando estava ali no finalzinho da faculdade, eu comecei a estagiar na Abracel, que é uma associação de comercializadores de energia, que é onde eu trabalho até hoje. Completei 7 anos lá esse ano. Que legal. E foi bem nesse finalzinho de faculdade, início de estágio, e logo fui contratada ainda terminando a faculdade, que foi quando eu conheci o blog, que eu estava bem naquela fase de preciso concluir a faculdade, estou trabalhando já 8 horas por dia, e eu tinha um projeto na faculdade que era de empresa júnior também, que me demandava muito tempo. Eu não sei se alguém que está assistindo aqui a gente já participou, mas é uma experiência bem interessante que a gente vive na faculdade e que demanda muito tempo. A gente trabalha com uma empresa de consultoria formada por estudantes, mas lida com projetos reais. Então, isso também demanda muito tempo. Aí, quando juntou trabalho, juntou faculdade, juntou a finalização desse meu período na empresa júnior. A gente também tem família, enfim, outras áreas que a gente acaba lidando, né? Ali a nossa roda da vida, que a gente vê muito ali no curso. Sim. Então, eu me vi nesse cheio de coisas para fazer. Todo mundo tem 24 horas por dia e eu precisava de um socorro para saber como priorizar, o que de fato eu queria. E eu acredito que é uma fase também muito decisiva. Você está ali iniciando a sua carreira profissional e não sabe muito bem para onde você quer ir ou o que, que você quer fazer. E foi nesse contexto que eu busquei lá no Google, preciso me organizar, como fazer, e apareceu o blog Vida Organizada, e lá em 2014, ali que foi quando eu comecei a seguir o blog. Desde então sou uma leitora ativa e te acompanho em todas as redes, inclusive no Telegram, ouvindo lá as pílulas diárias. E em 2019 foi quando eu resolvi, de fato, ingressar no curso. O que foi ótimo também, porque eu fiz o curso logo no primeiro ano de pandemia. Então eu sofri todo aquele período, todo mundo, né, de meu Deus, o que está acontecendo, o que, que tem para fazer, você cheio de planos. Eu tinha o plano de fazer um intercâmbio, inclusive, em Oh, 2020, bem no meio do ano, passar 2 meses no Canadá.
para estudar inglês e nem preciso comentar que o plano foi Não por deu, né? água abaixo, né? Exato, ele ainda está em stand-by. Então, em 2019 foi isso que eu pensei quando eu me matriculei no curso, dezembro de 2019. Falei, ah, não, acho que eu vou fazer o curso. Gosto muito da Thaís, do conteúdo, eu quero algo mais sistemático para acompanhar, com começo, meio e fim. E aí entrei super empolgada e veio a pandemia e eu acho que o curso foi fundamental para me dar esse direcionamento. Então, apesar da desmotivação, às vezes você fica desanimado com toda a situação, essa falta de perspectiva, essa falta de saber mesmo quando de fato isso vai acabar, você acaba tendo um cenário totalmente diferente, né, para lidar com o dia a dia. E pegando as ferramentas do curso, eu acabei tendo um direcionamento, tendo uma noção do cenário que eu estava, e o que, que eu podia fazer nessa condição atual. E até hoje eu recupero as aulas ainda. Eu terminei o curso, que eu era daquelas que ficava assistindo, depois parava, assistia, parava. E foi muito bom. E como que o curso te ajudou durante a pandemia? Então, que você comentou que ele foi importante. Assim, até eu tô com essas informações aqui que eu tô olhando, né? Que você falou que o curso foi um fiel companheiro. Então, Exato. como que ele te ajudou? Eu sempre gostei muito de estudar e os cursos eram todos presenciais, né? E nesse contexto de isolamento social, eu já diminui muito esse meu ritmo de estudos, mas o curso já era algo que iniciava online. Então eu já tinha esse plano, pelo menos o curso já era um objetivo que eu tinha. Então eu acredito que quando você tem um objetivo, você consegue direcionar ali melhor suas ações. E toda aquela frustração de você não conseguir executar o seu planejamento como eu tinha pensado no início de 2020 ou no final de 2019, o curso com todas as ferramentas de autoconhecimento mesmo, de você equilibrar as áreas da vida. Até aquelas primeiras aulas iniciais que você começa a colocar o que que eu fiz em 2019 e que eu não completei, o que que eu quero levar para 2020, o que que eu quero Que foi deixar, no planejamento, né? Assim, bem do ali ano nos novo. planejamentos iniciais. É, Então, todas aquelas primeiras aulas servem de bastante reflexão. E aí, dado o cenário que mudou totalmente, porque já foi ali em março, né, que a gente começou a, de nossa. fato, viver o isolamento, março do ano passado. Então, foi a hora que eu retomei aquilo e falei, ok, o cenário mudou. Já que eu estou em casa, trabalhando em casa, alguns planos que eu tentei para esse ano que envolviam viagens, que envolvia esse contato presencial, não serão possíveis serem realizados, vão ter que ser postergados. Então, o que que dá para fazer com essas condições atuais? Então, o curso foi esse meu fiel parceiro, porque eu consegui não me desesperar diante do cenário que a gente estava vivendo e ter muita clareza que sim, era um cenário diferente, mas quais as ferramentas que eu poderia usar para lidar com o cenário do jeito que estava, sem ficar enlouquecendo, extremamente frustrado e não conseguir sair do lugar. E uma pergunta de curiosidade mesmo, você repensou as suas viagens depois dessa pandemia? Sim, No sentido re- de que, sei lá, eu acho que antes, assim, quem é acostumado a viajar sempre viajou muito, né? exato. E eu, pelo menos, eu dei uma repensada geral. Eu pensei assim, acho que quando as coisas voltarem, a circulação voltar a ser parecida com o que era antes, pelo menos, eu não sei se eu vou viajar tanto quanto eu viajava, porque eu comecei a valorizar mais também o tempo que eu passava em casa, sabe? Sim, nesse Então, ponto, três não sei. questões assim que eu quero comentar. Primeiro, tem a questão da minha família, porque eu vim para Brasília sozinha. Então, o meu pai, ele mora no interior de Rondônia e minha mãe mora aqui mais perto, no interior de Goiás. Então, para casa dela eu consigo ir de carro, é mais tranquilo. Mas eu reduzi bastante o contato com meu pai, porque ele mora lá, só dá para ir de avião e ficou bem mais difícil nesse sentido. Então, nesse ponto, reduziu muito, faço muito mais videochamadas com eles, ligações, do que estar nesse contato presencial. E até porque a minha mãe mora com a minha avó. Minha avó e meu avô Nossa, são é. dois idosos. E aí, casa com o segundo ponto. Eu sempre morei em apartamentos de um quarto, porque eu usava a minha casa mesmo só para dormir. E eu falo para todo mundo, até julho do ano passado eu não tinha nem televisão em casa, não tinha nem sofá. Meu quarto era uma cama, era isso que eu precisava. Eu chegava em casa e dormia. Tomava Porque banho e eu dormia. tomava banho e dormia, porque eu saía muito cedo já para fazer yoga, depois engatava no trabalho, saía do trabalho, sempre tinha um curso ou fazia aula de dança, chegava em casa para dormir mesmo. E aí eu comecei a me organizar no sentido de organizar a minha casa para ser um ambiente que eu começasse a morar de fato. Foi aí que eu comecei a ter Legal. plantas que eu não tinha. Só que aí depois de um ano, acho que muita gente viveu isso, eu tinha uma obra interminável bem na minha janela.
E Nossa. isso já estava me deixando extremamente insatisfeita e impaciente, porque eu passava o dia inteiro em casa, sozinha, no espaço pequeno, e para completar tinha obra. E aí veio Nossa. essa segunda mudança que foi no apartamento. Não tem nem um mês que eu estou no apartamento novo, então eu procurei um espaço mais amplo, que entrasse mais sol, que eu tivesse assim um quarto para eu dormir, um quarto para eu trabalhar, então outras áreas para você começar a circular em casa também. Porque eu já gostava de eu já era uma pessoa mais caseira. Nos finais de semana eu normalmente estava em casa, quando eu não estava viajando para ver minha família. E agora mais ainda. Então eu queria que fosse uma casa que eu realmente me sentisse bem. Aí veio a questão. E aí o terceiro e último ponto foi no trabalho. No trabalho eu já viajava muito também, porque é uma associação de empresas de energia e a maior parte das empresas fica em São Paulo. Então a gente costumava viajar muito para fazer reunião, para fazer evento. E ano passado, desde março, isso não aconteceu e até hoje a gente migrou todas as reuniões para a plataforma online, o que foi um ganho até, porque a gente conseguiu fazer mais reuniões, ficou mais fácil, aumentou a qualidade. Não tem o deslocamento, Não né? tem o deslocamento exatamente, então eu acredito que é algo que vai ser permanente. A gente vai repensar sempre quais serão as viagens que efetivamente a gente fará para encontrar outras empresas, porque a maior parte das reuniões a gente consegue agora fazer online. A gente também começou a fazer lives no trabalho. A gente surfou um pouco nessa onda de lives, de fazer reunião e chamar pessoas para participar. Então teve esse ponto também. Nossa, que legal. E como que tem sido a sua rotina desde então? Recentemente, então, você mudou, eu creio que você deve estar curtindo muito o apartamento novo, agora que tem um espaço para trabalhar, um espaço para descansar. Como que tem sido a sua Exato. rotina, então? Exato. E aí tem outro ponto que eu também fui muito Ah, influenciada por você, nessa questão de jura? rotina, que são Queria as saber a questões do verdade. Ayurveda. Ah, Eu adoro Ayurveda, eu já tinha ouvido falar inicialmente, já tinha feito consulta, já sabia assim, um basicão de Ayurveda e tentava implementar. E na pandemia, com isolamento, tirando todo esse período de deslocamento, ficando mais tempo em casa, eu vi uma oportunidade de intensificar as minhas práticas e meu conhecimento nessa ciência. E hoje eu sigo muito a questão do Ayurveda. Então, isso travou para mim. Ah, agora está me ouvindo? tá- tô. Não deixei de ouvir em nenhum momento. Deu uma travadinha na imagem, mas eu continuei Ah, ouvindo. tá. E então o que que acontece hoje? Eu busco acordar antes do sol nascer, naqueles 90 minutinhos Ah, pra é uma gente. delícia, né? Não, é uma delícia. Eu No falo Brahma isso, todo mundo Muhurta. acha que eu tô enlouquecendo, mas tem que testar, porque realmente é um ganho enorme. Então, acordar antes do sol nascer, agradecer, ter aquele momentinho de contemplação, de meditação. Faço minhas orações também. Sou uma pessoa muito ligada com a espiritualidade, então gosto de fazer as minhas orações, agradecer. Faço muito a técnica do Ho Oponopono também para fazer essa limpeza, já para começar o dia em paz, em outra energia. E Uhum. aí passo para oleação, raspagem da língua, todos esses hábitos de autocuidado que também vêm do Ayurveda. E aí tem um outro ganho que veio com essa questão do home office. Eu funciono muito melhor pela manhã. Lá no trabalho a gente tem uma reunião diária de 9 ou 9h30. A gente começa a se reunir, mas eu já gosto de começar a trabalhar antes. Então, às vezes, 7h30, 8 horas eu já estou trabalhando. Tem alguns dias na semana que eu faço aula com personal online, nos outros dias eu já consigo emendar no trabalho logo cedo. Então, é nesse meu momento que eu tenho mais produtividade. E aí, já na hora do almoço, por estar em casa também, eu consigo fazer receitas mais ligadas com a Ayurveda, diminuir o consumo de carne. Foi nesse ponto que eu comecei a mergulhar mais profundo também. E aproveito esse horário do almoço para dar aquela limpadinha na casa também, lavar a louça. Quando não tem essa reunião, assim, logo às 14 horas ou às 14h, que você tem um espaço maior de manobra, é quando eu aproveito para dar uma organizada na casa. Aí coloco a roupa para lavar, lavo uma louça, enfim, faz essas atividades. Sim. Aí à tarde eu entro nesse novo bloco de trabalho. A gente está com muita reunião de fato. Então à tarde ele estou produzindo ou estou fazendo reunião e busco encerrar minhas atividades ali até no máximo 19 horas, que é quando eu também vou jantar, que é para jantar cedo, para conseguir dormir mais cedo. E aí eu Uhum. vou partir para outros estudos que eu gosto. Aí tem a parte de organização e produtividade, que é muito envolvido com o conteúdo que você produz. Inglês, que apesar de ser formada, é algo que eu mantenho em constante aperfeiçoamento, porque se você parar, você não tem como aprimorar sempre. Tenho que estudar sobre energia, porque trabalho numa associação de energia, mas minha formação original é em ciência política. Então,
estudar lei, regulação, tudo isso é uma parte que eu acabo encaixando à noite. Mas para quem está ouvindo e está achando assim, meu Deus, essa menina é louca, eu uso aquele ciclo de estudos. Então não é todo dia que eu estudo todos esses conteúdos. Tem a ferramenta do Boa. ciclo de estudos. Então eu tenho ali uma margem de umas 3 horas, 2 horas e meia para poder me concentrar nos estudos e vou fazendo esse círculo. Tem um dia que é mais focado no inglês, outro dia mais focado em energia. Tive que começar a estudar mais sobre comunicação e marketing também, porque migrando para essa comunicação digital, a gente teve que reinventar nosso posicionamento nas redes sociais e nosso próprio contato com o público externo. Então, comecei a estudar mais um pouco sobre marketing e tem, enfim, meus assuntos pessoais. Gosto de ler sobre equilíbrio emocional, ler sobre Ayurveda. Então, fica essa parte da noite mais para estudos e leitura. E 10h30 no máximo, no meu ideal, é quando eu já estou dormindo para conseguir acordar cedo. Nossa, eu adoro conversar com os alunos da turma um, porque assim, a rotina é uma delícia, né? Fala a verdade. Eu amo rotina, eu não tenho problema nenhum com isso. Meu problema é de fato sair da rotina. Então, isso é algo que eu trato até em terapia, porque quando eu saio do meu ambiente, né, de conforto, das vezes que eu fui para casa da minha mãe passar um período maior lá com ela nesse isolamento, eu saí totalmente do meu foco, assim, da minha zona de conforto. Então, eu tive que fazer essa readaptação de rotina. Lá não é tão comum que eu acorde às 4h30 ou 5 horas da manhã, porque eu tenho meus avós, vou começar a fazer barulho. Não É, é do. Eu moro sozinha hoje, então é super tranquilo eu acordar, colocar uma música, um mantra e seguir meu dia, né? Quando eu tô na casa de outras pessoas, não é bem assim. E quando eu começo a tirar um pouco dessa minha rotina diária, o meu corpo sente também. Eu fico um pouco mais desanimada, fico um pouco mais estressada. Então, o meu desafio é conseguir lidar com essa mudança, porque você sabe também que não é todo dia que a gente está no auge da nossa produtividade, com a nossa rotina 100% ocorrendo corretamente. Tem a vida, né? A exato. vida acontece nesse meio tempo. Então, lidar com essa frustração de nem tudo sair do jeito que a gente planeja e seguir vivendo numa boa também é um desafio que eu busco enfrentar quando as coisas saem do planejado. E ainda tem muito a ver com o próprio conhecimento que a gente vai aprendendo com a Ayurveda, que é, acima de tudo, de respeitar o ritmo do corpo, né? Então tem Exato. dia que você vai estar meio, né? Então, beleza, vai ali no modo avião, né? Exatamente. Hoje, Vai no que modo agora, avião. nesses meses que está escurecendo mais cedo, né? Então eu já sinto que a minha energia dá uma baixada bem mais cedo, mas ali no mês de janeiro, pelo menos aqui em Brasília, começava a escurecer já quase 7 da noite, então eu conseguia no final da tarde ainda dar uma caminhada, porque eu estava o tempo inteiro em casa, então eu saía para dar uma circulada ali no quarteirão, mas isso hoje já não acontece, porque já está escurecendo mais cedo, então já Uhum. fico em casa. A gente vai adaptando mesmo essa rotina, mas o que eu procuro manter é o dormir cedo para conseguir acordar cedo, porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa, então trabalhar com a consciência que as pessoas ainda estão dormindo, que o mundo ainda está acordando, É verdade. me dá Nossa. muito mais segurança e tranquilidade para conseguir resolver minhas coisas. Porque enquanto eu estou aqui, inclusive, por exemplo, fazendo a live, eu sei que as coisas estão acontecendo, eu sei que alguém pode me ligar a qualquer momento, pode até, quem sabe, peraí, tá aí, deixa eu desligar aqui para conseguir continuar a live. Então, quando você está nesse período que o mundo ainda está acordando, é muito mais tranquilo para as mentes ansiosas conseguirem produzir, porque você sabe que ninguém vai te ligar 6h30 da manhã para Eu pedir uma concordo. demanda. Então, para mim, funciona muito bem. E foi também um aprendizado, porque eu tenho 27 anos, né? Então, quando eu falo para as pessoas assim, que 10 meses estou dormindo, porque eu gosto de acordar umas 5 horas, todo mundo acha que eu estou enlouquecida. Então, você tirar É engraçado isso. aquela cultura do não, vou até 3 horas da manhã, estou no auge da minha produtividade, antes de 3 horas da manhã tô me preparando para começar a acordar, sabe? Então, sair, virar. Esse negócio de virar à noite para mim nunca funcionou, mas eu É. ainda lutava, ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, porque eu usava para estudar, até eu pensar assim, não, eu não funciono dessa forma, eu funciono dormindo cedo e sim, acordando cedo, antes de todo mundo acordar para conseguir seguir com a minha rotina. É um Sim. aprendizado. É, porque eu vou até te perguntar isso, porque eu recebo praticamente todos os dias essa mesma pergunta. E eu sempre dou a mesma resposta porque sou eu, então eu sempre faço as mesmas coisas. Então eu quero ouvir de uma pessoa diferente, talvez isso ajude o pessoal que está ouvindo. Como que você incorporou o hábito de acordar mais cedo? Tem que dormir mais cedo, gente. É o passo número um. É o que eu falo. É o que eu falo também. Eu falo para as minhas amigas, eu não consigo, às 5 horas eu tô com muito sono. Eu falei, tá, que hora você foi dormir? Eu fui dormir meia-noite. Falar,
Quando eu vou dormir meia-noite, eu também não acordo 5 horas da manhã, é impossível. Mas quando às 10 horas o meu celular já está longe, eu já estou sentada na cama, eu já estou lendo meu livro já para cair no sono, o corpo que desperta. E aí, esse é um outro ponto. Eu lembro que a minha mãe falava isso quando eu era criança e eu ficava, ainda isso é coisa de velho, né? Que a minha mãe falava assim: não, quando eu acordo, eu tenho que sair da cama, porque se eu dormir de novo, eu acordo toda dolorida. E eu ficava, gente, se eu dormir de novo, eu vou dormir de novo e acordar mais descansada. E não é verdade. Eu falo isso muito, tenho uma terapeuta ayurvédica que me acompanha, e eu comentei com ela logo, eu estou nessa fase que eu estou realmente acordando mais cedo, então 4h30, entre 4h30 e 4h50, meu corpo já está despertando. E eu perguntei para ela, eu falei, quando que eu sei que isso de fato é a hora de despertar? Ou será que o meu corpo que está ansioso e já quer sair da cama e não Boa quer pergunta. continuar? Ela falou, você tem que se observar. Quando você acorda esse horário, o que que seu corpo está te dizendo? Ele está descansado? Ele está ativo? Se é, então sim, é hora do seu corpo acordar nesse horário. E Sim, foi aí que eu internalizei, eu falei, sim, é a hora que eu acordo, porque quando eu falo, ah, não, ainda está muito cedo, vou dormir mais uns 15 minutos, aí eu acordo extremamente cansada, extremamente desmotivada e você sai se arrastando da cama. E é incrível, quando nossa, o eu sou seu corpo, igualzinha. quando seu corpo desperta, é outro dia, é outro astral. Então, eu sempre falo que eu fico pregando a palavra da Ayurveda por aí, porque se alguém me dá um pezinho para falar da Ayurveda, eu já falo, ai, nossa, é muito bom, você tem que ler, é interessantíssimo. E eu acredito que casa muito com o material que vem do curso, porque, querendo ou não, tudo é uma autoobservação, fazer aquilo Sim, que te faz bem e ter muita autocompaixão também com o seu ritmo, porque também não é o ano inteiro que eu acordo entre 4h30 e 4h40. Tem vezes que o meu corpo claro, está despertando varia. 6h30. E é isso, É, essa é a questão dos ciclos, né? Do ciclo da natureza. Isso é o natural do ser humano, mas a gente tá tão descolado desses ritmos naturais que a gente está dependente de um despertador, de um soneca, de uma sim. comida que fique pronta mais rápido, enfim. E fica estimulando a mente, né, de noite com um montão de coisas e fica vendo celular e fica vendo filme agitado e aí não é difícil dormir, né? O pessoal Exato. fala, qual uma dica para dormir melhor? Eu falo, gente, não pensa no sono na hora de dormir. Para mim, o sono começa no momento que eu acordo. Tudo que eu vou fazendo ao longo do dia já vai me propiciando uma noite melhor de sono. Porque se eu tiver um Exato. dia agitado, esquisito, não adianta tomar um chá de mulungu de noite que vai me deixar com um sono mais. Vai me dar Tranquilo, vai ser bom. exato. Mas assim, não é só isso, né? Não E é não é só o isso. deitar na cama e dormir, né? É a rotina do sono mesmo. Então, quando Exato. começa a dar às 9 da noite, meu corpo já está entendendo que é hora de ir desligando as telas, que se eu estiver estudando, que eu passe para o papel mesmo, para alguma É, leitura. Comece a ir para a cama, prepare meu chá, coloque um óleo essencial de lavanda ali no travesseiro para você já dormir mais tranquilo, faz uma massagem ali com hidratante. Então, o seu corpo vai aprendendo. O que não dá é para fechar o computador 10 horas da noite, pular para a cama, deitar e falar, agora eu vou dormir. Assim, não tem a menor condição disso acontecer. sim. Assim, tem pessoas que têm facilidade para deitar e dormir, né? Eu sou mais agitada, assim, enfim. Então eu preciso ter todo um ritual para conseguir chegar. E assim, faz mais de um ano que eu estou nessa rotina. Eu comecei a estudar o Ayurveda no final de 2019 e implementar mesmo ali nessa época, mas eu sei que eu consegui estabelecer a minha rotina de sono e de acordar também no início da pandemia ali, da quarentena. Eu falei, bom, agora Sim, que eu vou ficar em casa, porque eu lembro que eu tinha feito uma viagem em fevereiro, que eu tive que ficar uma semana fora, em Brasília, inclusive, e que atrapalhou pra caramba. Eu fiquei ruim do estômago. Foi tudo ruim, porque eu saí da rotina. Então, assim, eu uhum, até consegui acordar cedo, só que a alimentação fora de casa, que não era eu que estava fazendo, etc., tudo isso mexeu muito comigo. Então, eu voltei decidida, falando, não, a minha rotina é essa, entendeu? Eu sei que é. E daí, exato. daí veio a pandemia logo na sequência, e aí eu consegui acertar o meu horário de sono. E daí, até hoje, eu também acordo naturalmente mais cedo, e se eu acordar naturalmente, como você falou, 6 horas, eu sei que é porque meu corpo estava pedindo para descansar mais e tá tudo certo, né? Tem dia que tá muito frio e você. Tem dia que tá muito frio, eu acordo 4h30 toda saltitante, feliz porque eu descansei. Então, não tem tanto a ver com. Eu acho tanto com o clima, apesar de o clima Uhum, favorecer, mas muito com a sua vida, né? Como você tá, se você exato. tá com uma rotina tranquila, se você tá numa semana mais agitada, se você tá, depende ali do seu ciclo menstrual também, porque com mulher ainda Exato. tem essa, né? Ainda tem essa questão dos nossos ciclos de observar. E isso também foi um outro ganho, que foi outro tema que eu comecei a mergulhar na pandemia, mais tempo em casa.
E você vê que realmente tem a hora que a lua mingua que você vai ficar Vai mais, ficar mais vai fechadinha internalizar, vai também. ficar mais fechada. E isso eu converso muito também com o meu personal, que eu faço aula com ele logo cedo. Então, no tempo que eu tô com fluxo intenso, ou então quando eu tô na TPM, eu já falo para ele, olha, hoje tem que ser leve, porque eu não, até para levantar da cama foi difícil. É, é. E até na questão do trabalho mesmo. Eu sei que tem épocas, tem fases do meu ciclo que eu estou extremamente mais criativa. Então eu converso com a minha equipe, estou cheia de ideia. Assim como tem fase que para eu conseguir resolver um problema eu gasto uma energia tremenda que em outros Sim. momentos eu não vou gastar. Eu acho que o desafio meu atual, de fato, é saber respeitar. Eu sei que tem os meus ciclos, mas nem sempre eu respeito, porque eu quero estar sempre produtiva, eu quero estar sempre animada, e não. E às vezes a gente tem que ter os nossos momentos de recolhimento e tá tudo bem. E é Uhum. isso que esse tem sido o meu desafio, na verdade, é entender que eu também sou uma pessoa cíclica, apesar de saber. Eu ia te perguntar isso, qual o desafio na sua rotina? Porque a gente é muito parecida, né? A gente tem as rotinas parecidas. É, eu acho que o meu desafio aqui em casa acaba sendo conciliar com o meu marido, porque ele é mais notívago do que eu, apesar de que agora ele tá indo dormir mais cedo, acho que de tanto insistir, ele tá vendo que é melhor, né? É Mas uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural, porque você está acostumado a influencia em todo o não redor, tudo. é. Exato. Influencia em tudo, assim, porque você indo dormir mais cedo e acordando bem, todo mundo vê como você fica bem. Então fala, pô, isso pode ser uma coisa boa, né? É, Exatamente. esse eu acho que é o meu desafio, mas qual que é o seu desafio? Me fale. Meu, Então é lidar com é ter esses paciência rompantes. comigo. Exato. Eu falo muito, a minha psicóloga maravilhosa, Mônica, ela sempre fala assim, Ângela, a gente tem que trabalhar com duas listas, né? A lista do que você deve fazer e a lista do que você quer fazer. Porque você assim, eu tenho que acordar a tal hora, agradecer, meditar, e estudar, e ler, e escrever no diário, que eu também tenho meu diário que eu fico escrevendo. Ela, mas vai ter época que isso não vai ser possível, e você força essa implementação, e aí você chega aqui na sessão frustrada, estressada, triste com você mesmo. Então, ter essa minha paciência com os meus ciclos. Eu tenho total consciência que sim, somos pessoas que têm ciclos. Uma hora a gente está mais, tá melhor, outra hora a gente está pior, outra hora eu recebo uma notícia ruim que me afetou emocionalmente e eu não dou o prazo, né, de viver o luto, de viver a tristeza e já quero voltar na produtividade de antes. Eu acho que essa compaixão comigo mesmo de tá tudo bem, tem horas que você realmente não vai estar no seu melhor momento. Hoje eu tô surfando na onda do acordar cedo e acordar bem, mas tem época que eu não estou de fato nessa onda. Isso aconteceu ali, foi o mês de março, foi um dos meses mais intensos que eu tive. Eu perdi minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, pro Covid, e Nossa, tava meu um mês muito. sentimento. Obrigada. Tava um mês muito intenso, assim, também no trabalho, tava com um projeto para entregar e que eu não admitiria que eu errasse. Assim, eu precisava fazer essa entrega da melhor forma possível. Então, eu estava com o emocional esgotado, fisicamente esgotada. Meus próprios amigos do trabalho conversavam comigo e falavam, calma, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Então, ali foi a pior fase, assim, que eu tive uma baixa. Então, eu não estava comendo bem, estava vivendo de comida de aplicativo, isso atrapalha a saúde, atrapalha a Nossa. imunidade. Não estava conseguindo dormir cedo, estava invertendo meu horário de trabalho, então estava acordando mais tarde, indo trabalhar até de madrugada. Aí no outro dia, sabe quando você acorda já se arrastando direto para ferver a água do café, sentar no computador? Então, assim, estava completamente desnorteada. Mas o que eu acho que vale para essas épocas também, e aí eu me considero uma privilegiada por isso, é ter essa rede de apoio. Então, eu tenho a minha yoga, que a minha professora é uma querida também, que sabe dos meus momentos e sabe me dar as ferramentas para conseguir passar por isso. Minha terapeuta, minha psicóloga, que eu também toda semana, toda segunda-feira converso, faço acupuntura. Tenho os meus amigos que, apesar de não estarem presentes na minha ao vivo e a cores, mas consigo conversar com eles. Então, ter esse suporte de algumas dos meus mentores também, de falar, olha, são fases, essa é a vida. E aí vem o que o curso muito ensina, que o melhor ensinamento para mim que teve, assim, que foi transformador, é quando a gente estuda a pirâmide, né? Que são seus objetivos de longo, médio, curto, até que você chega no seu planejamento semanal, até no diário, porque tudo aquilo que você faz no dia a dia vai ter um impacto lá na frente. Então, quando eu estou nesses meus momentos de baixa produtividade, de desânimo, eu sei, eu tenho consciência do que eu estou deixando de lado, quais são as ações que eu coloco de lado, o que eu não estou fazendo Sim. e que está conectado com coisas que eu quero fazer a longo prazo. Mas ter consciência do que eu estou deixando de fazer porque eu não tô bem,
me dá, entre aspas, assim, essa tranquilidade para lembrar que uma hora eu vou voltar a ficar bem de novo e eu vou retomar a minha rotina do jeito que eu gosto, do jeito que realmente me faz bem. Mas me respeitar é o meu principal desafio, não é sempre que eu me lido bem com isso, de eu tenho ciclos. Não sei se você acompanha também o Matheus do Vida Veda, sabe quem é? Não, não, não conheço. É, o Vida Veda é um canal de Ayurveda e o Matheus, nossa, ele é muito legal, você vai gostar dele. Ah, Fica que a dica legal. para você. E ele fala, ele usa como eu posso dizer, uma metáfora que é o chute na parede, para explicar como que a gente faz algumas coisas e o Ayurveda ajuda a gente. Que é o seguinte, que é o rapaz chega no médico e fala assim, doutor, eu acordo todo dia com uma dor no meu pé, eu não sei o que que é, nossa, mas dói muito, muito, muito. E daí o médico faz um monte de exame nele e pergunta, né, como que ele faz as coisas e tal, e o pé, onde tá doendo, onde que não dói, se é só um pé, se é o outro. Aí chega, fez todos os exames, chega no final da consulta e fala: Ah, doutor, esqueci de dizer. Todo dia quando eu acordo, eu dou um chute na parede. Ou seja, Mas eu não sei se tem a ver, né, com a dor que eu sinto. exato. Daí o médico fala, ai, caramba, né? E tem coisas que são óbvias que a gente faz na nossa rotina e que são óbvias que fazem mal. É tipo assim, a pessoa que fala, ai, toda vez que eu tomo vinho, eu fico com enxaqueca. Ah, mas eu não vou deixar de tomar meu vinhozinho no final de semana, então. Não, era isso que eu comentava com a minha terapeuta, porque nesses momentos mais intensos, quando chega o fim do dia, eu falo, eu mereço uma taça de vinho, pelo menos para dar uma relaxada, mas eu tenho clareza que isso não me faz bem, assim, não faz bem pro meu doce, não faz bem para acordar no outro dia. E ela fala, pelo menos você sabe, né, que você está fazendo errado. Então você fala, Eu não, eu acho estou que esse errando é o com ponto. consciência. Esse é o ponto do equilíbrio, assim. É você falar, tudo bem, eu sei que não é bom pedir uma comida de aplicativo, que o melhor é eu fazer minha comida. Só que hoje eu vou comprar essa briga, amanhã eu volto ao normal, Exato, porque hoje o ganho de saúde mental vai ser melhor, porque eu não estou realmente no pico. exatamente. Então, assim, a gente vai equilibrando. Eu acho que é o que eu falo sempre, né? O grande problema da rotina não é a exceção, é a rotina. Né? Então é assim, Exato. é o que você faz todos os dias. Então, que nem você falou, março também foi um mês muito difícil para mim, assim, acho que estava todo mundo muito desanimado ao meu redor, também perdemos assim pessoas, não tive uma amiga próxima como no seu caso, mas foi muito difícil lidar. E eu senti que eu também saí um pouco assim, estava muito desanimada. E aí você acaba deixando isso refletir no seu dia a dia, e aí é isso, daí você pede uma comida de um aplicativo porque é mais fácil, não sei o que lá, e tudo isso vai É uma bola de criando neve, uma né? Uma É bola uma de bola de neve. neve, exatamente. E aí vai impactando em tudo. Daí quando você vê, você já tá acordando num horário diferente, você não fez atividade física, você não fez isso. E, e, e eu adoro isso que você falou, que a rotina é muito coisa de velho, etc e tal. Que eu também achava isso antes. Até eu perceber que a rotina, para mim, é uma coisa medicinal. Se eu não tiver a minha rotina, né, assim, personalizada, etc, etc, eu fico mal. Então, assim, Exato, ai, Thaís, mas aí não é todo mundo que tem rotina. Tudo bem, só que eu acho que todo mundo deveria experimentar ter uma rotina primeiro para depois falar isso. Porque exato. os benefícios de você ter uma rotina que seja completamente adequada a você, os benefícios são muito maiores do que você ficar vivendo cada dia de um jeito. Eu acho que todo mundo que vive isso, hoje eu durmo mais tarde, amanhã eu durmo mais cedo, daí no outro dia eu acordo mais tarde. Nossa, desregula tudo. São pessoas que têm refluxo, tem um monte de coisa, assim, não tô aqui diagnosticando ninguém, mas eu vejo isso acontecendo na Uhum. prática, sabe? Eu, antes de ter essa rotina, era assim, era completamente desregulada, ó. Meu corpo era desregulado. Eu percebo que até quando eu mudo minha rotina, eu fico mais inchada, porque eu dormi mais, então Totalmente. acumula, né? Então, é, é toda uma questão. Mas voltando para o seu desafio, de você saber lidar melhor com esses ritmos seus, eu acho que ontem eu fiz uma aula no canal. Não sei se você chegou a ver, porque também foi ontem, Não. né? Não dá pra gente acompanhar tudo, eu sei, eu sei. Mas aí eu cheguei num consenso muito legal sobre como que a gente consegue classificar os nossos dias dentro de um suposto 8 ou 80. O 8 ou 80 do MVO, eu acho que é o mínimo viável diário e o dia ideal. Uhum. Então, talvez o que possa te ajudar é criar. Você falou que tem um diário, né? Você pode Uhum. criar uma página no seu diário que você coloca lá em cima, do lado superior esquerdo, mínimo viável diário, e na outra ponta, de ideal. E aí, todos os dias, você analisa ali de 1 a 10 que nota você dá no seu dia, como que foi.
sabe? Boa, Porque boa. tem dias que você vai estar no mínimo viável mesmo. E é isso, sabe? Só que daí o que vai acontecer? Se você analisar que um mês inteiro você ficou mais pro mínimo viável do que o seu dia ideal, pode ser que você precise reajustar algumas coisas, Exato, eu tô entendeu? até com o meu prazo de planejamento. Hoje, dia 25 é quando eu coloco ali na agenda que eu já tenho que planejar ali o mês seguinte e agora o segundo semestre também, né? Rever ali o É, planejamento que foi feito no início do ano. E é quando nem sempre eu sinto necessidade de fazer a roda da vida. Então eu uhum, faço, não é algo que eu faço todo mês, porque às vezes eu acho que tá tudo bem, mas agora eu tô sentindo falta. É com essa mudança de casa, os últimos finais de semana assim, eu estava sempre concentrada, comprar móvel, resolver isso, entregar o apartamento antigo, aí tem que lidar com o pintor, marceneiro. Então, todo o meu sábado e o meu domingo, apesar de extremamente cansada, eu tinha que ficar planejando essas coisas que eu não tenho que nossa, sim. lidar sempre. E eu, e eu senti isso por conta dessas atividades. Eu não estou vendo minha mãe já faz mais de um mês. Então, assim, eu já vi que a minha atenção para a família diminui um pouco. Aí eu já estou vendo que meu nível de estresse está um pouco mais alto. Então, o que eu estou tentando segurar as pontas é surfar na onda de ainda estar conseguindo dormir cedo para acordar cedo, manter essa rotina matinal e noturna, conseguir produzir ali no trabalho porque eu sei que tem outras áreas da minha vida que estão assim, escapando e tá tudo bem. Quando eu sentar para ver a roda da vida, eu vejo como é que eu lido com isso. Mas eu tenho clareza Sim. que tá tudo explodindo ali em outros aspectos. É, Mas faz esse exercício mesmo da roda, e daí você pode se perguntar o que que falta nessa área para eu dar nota 10 para o meu nível de satisfação. Porque listar isso vai te dar uma clareza bem legal do que você precisa fazer. E aí talvez você perceba que, cara, eu não consigo fazer isso no momento porque eu tô aqui fazendo isso e aquilo. Mas aí você pode usar esse pensamento do mínimo, né? Tipo, mas qual que é o mínimo que eu posso fazer? É tipo, eu não consigo ver minha mãe sempre, mas será que uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou alguma coisa nesse sentido eu consiga fazer? Sabe? Então, é um exemplo, dei o exemplo aqui da sua mãe, não sei sim, nem se aplica, mas isso para cada uma das áreas. Agora, falando realmente sobre esse seu desafio diário, a minha terapeuta também fala muito isso para mim. Ela falou assim: eu sei que você gosta da sua rotina, mas ela não pode ser um negócio que você vai dando check só, entendeu? Tem que ser uma coisa assim agradável para você. E eu acho que é muito parecido com o que você falou. Acho que a gente passa pelas mesmas coisas. pelas Mas aí, questões. eu acho assim, o que me ajudou foi pensar que assim, a minha rotina é o meu dia ideal, o que eu desenho meu dia ideal. E tem dias que eu não vou conseguir fazer o que está dentro do ideal. Então eu tenho que identificar qual que é aquele mínimo para eu ficar bem. Então, assim, Exato. muitas coisas, essa coisa do acordar cedo, etc., esse é o mínimo para mim, porque se eu já não acordo cedo, meu dia já desgringolou todo, assim, já Exato, vixe. é. Então, É isso que acontece comigo. Quando eu não consigo acordar cedo, que eu vou acordar ali com o barulho do despertador, aí eu fico, meu Deus do céu. E eu tento me controlar assim, falo, gente, meu dia não acabou, pois eu só não consegui acordar no horário, mas ainda tem um dia aí pela frente. Vamos ver o que que dá para é, reajustar e levar numa boa. porque assim, quando eu acordo mais tarde, eu penso, poxa, todas as coisas que eu não fiz no horário que eu costumo acordar cedo. Aí então, o que que Exatamente. eu tenho que olhar? O que que é o essencial que eu preciso fazer, que desse que eu deixei de fazer nesse horário que eu não acordei? E daí eu faço. Ah, eu não consegui meditar 40 minutos, tá bom, mas eu medito 5, pelo menos. É porque meditar é importante. Atividade física, talvez eu não consiga fazer minha prática de yoga inteira, mas eu faço lá a sequência de 12 Surya Namaskar, que já me deixa, né, Exato. melhor. Então, A é própria isso, assim. oleação é uma coisa que me deixa mais Nossa, tranquila, mas nem sempre eu consigo fazer. Então, no dia que eu tô correndo, é um pinguinho aqui, uma massagem aqui, isso. aqui, aqui, É, raspou a é. língua e vamos em frente, sabe? Vamos. Exatamente, Exato. exatamente. A Então, minha própria terapeuta de Ayurveda, ela falou que não precisa fazer todos os dias. Se você tiver um dia que você tiver mais corrido, assim, de modo geral, faz. Mas uhum, se você tiver um dia mais corrido, tenta fazer na cabeça mesmo, um pouquinho, nos pés, assim, que já faz toda a diferença. E aí é o que eu faço. Então, exato. também é a Você mesma falou do coisa, só que. Matheus, né? Eu sigo muito a Laura Pires. A Laura Ah, Pires é. ela é ótima. Foi o livro, quando eu li Em Busca da Cura, né, que é o livro que conta a história dela, acho que foi até Gente, o ex-marido, aquele livro para mim, quando eu foi. li, eu falei, meu Deus, ali que eu decidi, eu falei, não, agora eu vou Eu ingressar também. no Ayurveda de cabeça. Foi esse livro que talvez foi você que tenha indicado, inclusive, e eu comecei a ler por conta disso. Pode ser.
Eu li aquele Mude Seus Horários, Mude Sua Vida em 2019, que Perfeito pra mim também, eu fui ler é, depois também. mas ele é, como eu posso dizer? Ele é um livro introdutório, né? Para Ele quem é um livro assim não, introdutório, exatamente. assim, claro que a gente que quando começa a estudar mais, a gente sabe todo o valor do que ele coloca ali. Só que ele é um livro realmente para chamar quem não conhece a Ayurveda e tipo, né, gosta muito. Agora o da Laura já é bem Ayurveda. E daí esse Em Busca da Cura, que foi o marido dela que escreveu, é tão impressionante a história dela. Eu lembro que Não, quando eu acabei gente, de ler, é eu acabei de impressionante. ler Eu tenho aquilo, eu vários falei, grifos assim que gente, eu releio. Eu li no Kindle, então eu fiz as notas. Então, de eu vez em quando eu também. pego as notas ali em PDF, eu fico, meu Deus, aquilo é impressionante. Foi Você ali que eu virei leu a chave. Você leu o texto que tem no blog dela, que acho que tem na introdução de um dos outros livros dela, não sei se é o Nutrindo Seus Trindo o Sentidos, ou... Sabor da Harmonia. Eu leio, É, eu acho que é o Sabor da Harmonia, que eu eu no sei que seu é a sentido acho que eu não introdução tenho, que e é a tem no introdução. blog também. Você já leu essa história dela no Sim, blog? sim, sim. Meu! E Gente, eu aquilo, recomendo muito para todo mundo ler. todo mundo que tá vendo aí, gente, simplesmente. Porque ela é quando ela fala assim que ela. O basta que ela deu, sabe? Que ela Uhum. percebeu que se ela ficasse esperando ter melhor condição de no mundo do trabalho e tudo, etc, para ela ficar bem, ela nunca ia ficar bem. Nunca. Então que ela teve que dar um basta, ela trabalha menos, ela ganha menos, etc, mas é isso aí, entendeu? Porque a Então, saúde ela dela, em primeiro nossa, e lugar. ela Não, ela e ela dá um tá curso, inclusive, é Ayurveda, e, enfim, eu estou até fazendo, eu comprei o curso dela esse final de semana pelo Ian, que é um site também que uhum, recomendo aí, sim, sim. que fala muito desses assuntos, então eu estava namorando esse curso faz um tempo. Aí quando veio a chamada, promoção, então eu falei, vou comprar. E comecei a fazer, falei, não, vou fazer só uma aula. E eu não consegui, eu passei o sábado, aula um, aula 2 e comecei a ler. E é excelente, assim, também ela vai falando de todos os temperos, vai dando mais umas dicas práticas, porque depois que você já sabe que aquilo faz sentido na sua vida, é hora de começar a aprofundar. Tem um outro livro que você indicou também que eu comprei, que é um bem fininho, fala muito do Ayurveda, Ayurveda, Ciência da Vida, não sei, é uma É capa preta e do branca com as Bhagwan letras Gita, vermelhas. Isso. sim. Que aí ali também é bem técnico. Aquele livro eu tô até demorando para ler, porque Pô, ele é ele é muito. fininho, mas assim, toda hora eu volto nele e releio, porque ele tem muita Tem. coisa técnica bem importante, assim, para Sim, retomar. então é um livro muito de consulta que eu coloco ali para ler. Eu peguei outra dica sua, que é o seu livro de receitas do dia a dia também, que é o mais grossinho, o grandinho, que eu De deixo na minha Ayurveda, né? de Ayurveda também, deixo Ah, ali ele na é minha muito cozinha. legal, eu amo esse livro, eu Gente, amo. nossa, é isso. Eu começar a falar de Ayurveda, tem que fazer 300 lives aqui. Se cair aqui meu Instagram, talvez. Voltou, voltou, Até voltou. porque eu coloco um limitezinho para Instagram e eu esqueci de tirar hoje. Aí eu falei, Ah, nossa, não, vai tá atingir o bom. limite. Não, Mas não quero então é. atrapalhar o seu limite aí. Você quer continuar Não, falando? não, não. Até porque, gente, é o que eu falo. Não pode tocar no assunto de Ayurveda, senão eu vou Não, eu ficar sou assim, aqui. eu sou assim. Eu sofro interdição, assim, das pessoas ao meu redor quando eu fico só falando de Ayurveda. Então eu dei uma segurada para ficar falando no Vida Organizada, porque senão só falo disso também. E não é Não, todo mundo que gosta. Ao não mesmo tempo eu é. falo, gente, vocês têm que entender o que o Vida Organizada propõe, porque tem tudo a ver com a Ayurveda, sabe? Parece Também. uma seita, né? Também aquele negócio, tipo, gente, eu preciso falar da Ayurveda pra você. É muito engraçado, mas eu entendo Exatamente. você perfeitamente. Todo mundo que me dá um pezinho, eu já falo, não, vamos conversar. Tem no próprio Ian mesmo, eles deram umas dicas de documentário que eu tô com uma lista também para assistir. Porque no fim das contas é isso, né? Você tem um. A gente está descolando muito o nosso estilo de vida daquilo que é considerado Que é o natural. natural. Exato, e isso acaba trazendo uma série de prejuízos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E, de fato, a gente tem que colocar um basta. E os benefícios que a gente ganha com isso são, assim, inimagináveis. É a questão do teste mesmo. E foi testando e me aprofundando que eu fui vendo os benefícios e foi me dando mais motivação ainda para seguir. Não, e tem tudo a ver com a produtividade também, no Tudo. sentido de que as pessoas falam assim, Thaís, eu sinto muito sono à tarde. O que que você faz quando você sente muito sono à tarde? E o que eu falo é normal você sentir sono à tarde, sabe? Que bom, seu corpo está naturalmente caminhando para um descanso à noite. É normal, não Exato. fica se enchendo de estimulante, sinta o seu corpo e respeita o ritmo dele. Então, talvez deixa para fazer de tarde atividades mais calmas, atividades que demandem menos concentração e coisas do tipo, e encerra o seu trabalho mais cedo. E talvez comece mais cedo, caso você não esteja conseguindo fazer tudo o que você queria. Porque às vezes a pessoa se força. Quantas vezes eu mesma, antes de conhecer a Ayurveda, chegava no final da tarde, chegava em casa do trabalho, quando eu trabalhava fora, eu dormia um pouquinho,
para conseguir ficar estudando de noite. Exato, não, E isso é nossa, jamais que eu faço completamente isso hoje. errado, né? Aquela coisa que no, a longo prazo Jamais não que eu faço funciona. hoje. Se eu Exatamente. faço isso hoje em dia, nossa, muda completamente. Na época eu ganhei peso, são coisas que a gente não percebe assim, sabe, que Exato. tem a ver com esse estilo de vida. E a E própria história aí, da Laura, eu lembro também da sua história, né? Quando você comentou da sua mudança de vida, que foi quando você passou mal na rua, se eu não me engano, e ali foi quando você nossa, viu que estava num pico de estresse e muito nova para ter isso. sim, Então, isso são esses bastas que bom que eu tive a oportunidade de não ter nenhum problema grave para rever assim a minha rotina e fui vendo pelo exemplo dos outros. Então, comecei a ouvir falar de Ayurveda com você também, já antes já tinha ouvido, mas comecei a seguir mais conforme você ia falando e vendo as experiências, tanto da Laura lendo o livro dela, tanto as suas quando você escreve ali no blog, e você começar a rever mesmo a sua rotina para ter uma mudança de vida, de fato. e o que eu mais gosto que a Laura fala, que eu acompanho todos os dias no Instagram dela, adoro, ela é super reflexiva nas postagens, ao Super. mesmo tempo é super prática, eu adoro. Uma coisa que ela sempre fala é assim, gente, eu tenho uma doença crônica. Não é que eu tô curado ou coisa do tipo, eu só fico bem porque eu tenho essa minha rotina. Né? Porque as pessoas falam, ai, rotina, ai, você vai dedicar 1 hora por dia para fazer oleação e não sei o que lá. Gente, se você não É a dedica o minha seu tempo vida. para isso, né? Assim, você está dedicando as outras horas do seu dia para outras coisas. Então, assim, não é o que você está gastando ou perdendo tempo, é a coisa mais importante, especialmente se você tem alguma questão de saúde que tem que ser observada mais de perto, né? E isso que a gente faz, que é o dinacharya e tal, é uma manutenção da saúde. Então, assim, já Exato. significa que a gente está bem, etc. Então, a gente mantém. É só sair disso que com certeza vai ter impacto na nossa. Outra coisa que eu ouço muito é: ah, o problema de você só comer comida saudável é que se você come uma besteirinha, você fica mal. Eu falo, Sim. você E já ouviu essa? demais. E até porque isso é quase uma conversa minha comigo mesmo. Porque às vezes, sexta-noite, eu estou afim de comer uma pizza super gordurosa, mas é aquela comida emocional, né? Eu sei É. que no outro dia vai estar aquele peso, mas é como eu lido com a minha terapeuta. Assim, no outro dia eu vou tomar meu chá de gengibre com canela, vou ajudar meu organismo a dar uma desintoxicada e bola pra frente, sabe? Mas tem dias que não dá. E essa, quando você comentou desse sono à tarde, isso é uma coisa que me acompanhava muito. Então, depois do almoço, até no trabalho presencial, minha produtividade caía muito. E eu ficava, assim, Sim, tinha dia que eu pescava assim, em frente do computador. E aí foi quando eu comecei a mudar, que aí foi quando eu reduzi a ingestão de carne e comecei a comer mais ou cozido para digerir melhor, ou então as verduras mais cruas também para você dar aquela energia para o corpo. uhum, E eu como muito banana da terra, né? Foi uma substituição assim que eu achei que para mim funciona, é prático para fazer, é satisfaz mesmo. e me deixa bem. Então, toda essa mudança, quando eu vou comer alguma coisa mais pesada na hora do almoço, eu deixo assim para o final de semana, porque eu sei que à tarde eu não vou precisar abrir uma planilha e conferir números ou fazer um relatório, entendeu? E tudo isso Sim. faz parte, é um aprendizado mesmo. Outra coisa também que me ajudou muito assim à tarde é beber mais água. Então, se eu percebo que eu tô Ah, com um sono fora do normal, porque sentir um soninho é normal, você vai ficando, o dia vai sim, passando, né? Mas é beber mais água. Água, 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 água. Isso ajuda, sim. é melhor do que tomar café. Exato. Se as pessoas tentassem, gente, elas Olha, o vão ver. café também é meu problema, porque não é algo que me faz bem, mas é um ritual que eu gosto de fazer Ai, de manhã, né? O que eu comecei a nem me fazer é fala. beber o café depois da água morna, do meu chá. Aí eu tomo uma É, xícara de café e parar assim pela manhã. A é, minha terapeuta sempre fala: olha, você devia tomar só uma xícara e alguns dias da semana, mas como você ama o café, ama o ritual, tudo bem, vamos abrir uma exceção, mas tenta pausar isso assim, 11 horas da manhã no máximo. E aí, por não sim, estar no trabalho presencial, é mais fácil controlar, porque no trabalho o café já está pronto, então o esforço para pegar uma xícara é mínimo. Em casa, não, eu teria que fazer. Então, isso é, já dá uma ajuda. Mas são os desafios, né? Esse eu confesso que é. esse é meu ponto fraco. O café é meu ponto fraco, mas É, o vamos meu tentando. também. O que eu comecei, eu notei que eu estava tomando todos os dias. Mesmo de manhã, eu estava tomando todo dia. Aí eu falei assim, eu vou tentar não tomar todo dia. É isso, entendeu? Uhum, É muito exato. difícil no começo, dá dor de cabeça. Daí você vê como o seu corpo está acostumado. E aí agora, assim, eu tomo de vez em quando. Hoje, né, tô tomando, tô Uhum. aqui com o meu último, que é o café do dia, assim.
E eu também só tomo de manhã, porque se eu tomar já de tarde, aquele tradicional depois do almoço, já interfere pra caramba na Já, minha isso eu já. E rotina eu de sempre sono, achava tudo. que eu não era essa pessoa que falava, não, tomo café o dia todo e não interfere. Meu sono interfere sim, porque quando você deita na Sim. cama, por mais que você feche o olho, sua mente está super agitada, você não está naquele ritmo de dormir. Então foi começando a perceber também que meu corpo sim, ele é afetado, embora eu Sim. não nem percebesse, eu nem tinha parado para notar o que que o café causava no organismo. E assim, em dias mais agitados, eu nem tomo café, porque eu já tô agitado. Eu já tenho o estimulante ali Ah, natural eu do ainda não corpo, sou né? assim. Queria ser essa pessoa. Não Não, tem um dia que eu não faço sem café. quando eu acordo que eu sinto que eu tô mais letárgica, por exemplo, que eu tô assim, é um dia que eu me permito o café, até porque tem essa questão reconfortante também, sabe? Do tipo, Uhum, um cafezinho e tal. Isso me deixa num mood mais gostoso. Mas eu também uhum. sinto que é um estimulante que é bem-vindo. Então eu acho que não que o café seja o vilão, tudo bem para quem tem aí a predominância de vata, tal, que eu acredito que seja o seu caso também, pelo que você está falando. Então, não é recomendado. A Laura Pires, ela fala, não posso nem sentir o cheiro do café. Ela falou, eu amo, mas assim, sem condições. Eu ainda vou chegar nesse nível de evolução, mas eu ainda não cheguei. Aham, Então, e eu tô longe ainda. Tô muito nas ai, fases putz, é. iniciais. E é Mas algo assim, eu assim, acho o que só de ritual mesmo, tirar do mais do que dia a o dia. gosto, né? Mais do que o gosto é o ritual, você ferver a água, colocar ali aquele silêncio. Isso pra mim que tudo bem que tem o chá, mas não é a mesma coisa, o cheirinho. Mas a gente chega lá um dia. Eu gosto tanto de café que eu tava pesquisando se existe perfume de café. Me falaram que tem no Boticário. Eu falei, às vezes Sério? o perfume já tira a vontade de tomar café, porque eu gosto do Ai, cheiro também. É muito, é muito muito legal. bom, é muito bom. É. Bom, não sei se eu te ajudei com relação ao desafio que você tem. Eu faria isso no seu diário, essa análise, assim, de você. Tenta pegar agora o mês de junho que vai começar e pega uma página do seu diário e tenta dar uma nota de 1 a 10, assim, do mínimo viável até o de ideal, todos os dias, para você ver no final do mês como que foi. Porque aí, se você Ótimo. perceber que você está muito mais propensa a fazer, tipo, dificilmente você está chegando ali no dia ideal, talvez você tenha que repensar o dia ideal um pouquinho. E talvez fazer algumas mudanças. Então, acho que vai ser um exercício legal de você fazer, mesmo assim. Com certeza, e me ajudou bastante. Eu vou fazer isso, colocar no diário, porque é lidar com essa frustração mesmo. Nem sempre o dia ideal vai ser executável, né? Mas a É, gente vai tentando ele é o fazendo a ideal, a balança. Ele é gente o ideal. busca. É. Exato. Mas nem sempre dá. Mas adorei. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Não, na verdade é um pedido para você sempre continuar produzindo conteúdo. Eu sei que é um pedido injusto, né? Mas é porque o seu conteúdo é excelente e é muito bom. Eu lembro, eu tenho o seu livro autografado. Uma vez eu estava em São Paulo, coincidiu que você ia lançar o trabalho organizado. Eu fui lá na fila, tenho ele autografado e tudo mais. Eu falei, Thaís, seu conteúdo é excelente. Não pare de produzir. Eu tô vendo que cada vez mais você utiliza mais ferramentas. E, enfim, Eu só adoro. melhora e é um assunto infinito, assim. Eu gosto muito e desde 2014 eu sou uma acompanhante assídua e eu realmente indico para todo mundo. Eu falo, gente, isso vale a pena ser seguido. Deixa eu te perguntar, obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu Instagram é aberto? Você quer, Uhum. quer divulgar ele para o pessoal te acompanhar aí também? Gente, pois é, meu Instagram é aberto, é Ângela Batista Oliveira. De vez em quando eu posto sobre livros, eu gosto muito de ler e a pandemia acabou aflorando isso. Então, eu leio uns livros que eu falo, nossa, esse vale a pena muito ser indicado, às vezes coloco uma resenha, um resumo. Tô tentando me polir. Não é o meu foco, assim. Meu Instagram tem muita coisa que é muito mais pessoal, assim, mas eu gosto de postar dica de podcast, livro, tô sempre colocando ali. Então, quem quiser acompanhar, é bom que me estimula a ser uma produtora de conteúdo mais assídua, mas confesso que ele é aberto, mas era mais pessoal e eu tento colocar esses conteúdos também. Nossa, Angela, eu adorei conversar com você, viu? Acho que a gente Ah, ficaria aqui, obrigada. né, Sim, com né? certeza. A gente tem que trocar mais umas 10 lives. Parte 1 é Ayurveda, parte 2 é rotina. Ser mais E olha, autocompaixão, adorei. eu vou marcar, inclusive, a Laura Pires aqui nessa live para ver se ela consegue assistir. Ai, gente! Porque ela virou a Sim! estrela da live aqui, gente. Se por Exato. acaso, Laura, você assistir, somos suas fãs. Mudamos Somos, nossa vida por Laura. sua causa também. Então, Aquele é livro Em demais. Busca da Cura é excelente e os outros também, Nutrindo Seu Sentido, Sabor da Harmonia. Gente, são obras É. maravilhosas. E o curso também é muito bom, indico Eu fiz um super. curso ano passado com ela também, eu amei. Foi muito legal mesmo, assim, também. É Adorei. Ela é uma excelente, pessoa muito especial mesmo. muito. Bom, Ai, vale a bri- pena.
Obrigada, então, Ângela. Adorei Obrigada, falar Thaís. com Foi um você. prazer. Um prazer todo meu. E sigo ali no curso, sigo acompanhando. E é isso. Parabéns Espero. pela sua rotina, por tudo que Obrigada. você implementou. Assim, dá para ver como você está super bem. Então, obrigada por compartilhar isso comigo. E eu fico muito feliz de ter feito parte, pelo menos um pouco, dessa história. E muito, não foi um pouco, não. Foi o meu início ali em 2014. Tá bom? Tá bom, Obrigada, viu, obrigada, viu? Thaís? Até uma Boa tarde próxima. para você.